Olá, seja bem-vindo em mais um episódio do podcast Cafeína Pura. É um prazer ter vocês aqui novamente conosco. Perfeito, muito obrigado pelo carinho mais uma vez, Michele. Estamos de volta sempre em frente com o podcast Cafeína Pura, que já está no coração das pessoas. Já está no coração das pessoas e é um prazer, né? É alegria isso. pra gente ter eles Nós temos que conosco agradecer a aqui de todos que colaboram para o crescimento desse programa, inclusive você que está aí assistindo, nossa equipe de produção também que está aqui, certo? Todos que nos ajudam, inclusive as pessoas também entrevistadas que passam por aqui. E você já percebe mais uma vez que a formatação aqui já mudou, está sempre mudando, né? Hoje tem uma pessoa nova no programa, Michele. Novíssima, e eu tô super ansiosa. Atendendo a pedidos, hoje estamos recebendo aqui o doutor Antônio Cardoso. Olha, não é meu parente não, hein? Eu sou Renato Cardoso, ele é Antônio Cardoso. Foi coincidência. Então vamos lá. Doutor Antônio Cardoso, advogado com atuação em pedido de nacionalidade. Pois é, você que está aí com dúvida de como tirar a cidadania portuguesa. Muita gente do Brasil, de outros países e tal, querem tirar a cidadania portuguesa e não sabe tirar. Como é que faz? Temos aqui hoje um especialista, né? Que vai tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá, sem mais delongas, por favor, doutor Antônio Cardoso, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite, né? De poder falar para as pessoas, de poder ajudar as pessoas a compreender essa coisa da nacionalidade ou da naturalização, né? Isso é muito importante. A minha formação básica de Direito, né, é no Rio de Janeiro, na Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas. Certo. Né? Eu sou especialista lá em Direito Penal, em Processo Penal. Fui professor pela Academia de Polícia, Certo. né, e coordenador da Academia de Polícia, da matéria de Direito Penal e Processo Penal e Leis Especiais, que era compilada num título chamado Direito Atribuído à Atividade Policial. Perfeito. Né? Fiz pós-graduação também na UERJ, né, em Educação, Gestão e Empreendedorismo, e também fiz pós-graduação em Educação e Cybercultura, que é voltado para videoaula. Me aposentei lá no Brasil, vinha para Portugal, aqui, né, pude tirar a carteira da Ordem dos Advogados, Maravilha. porque havia um convênio entre Brasil e Portugal. Sim. O advogado de Portugal podia advogar no Brasil, bastava tirar a carteira da Ordem lá. E o do Brasil podia advogar em Portugal, bastava tirar a carteira da Ordem aqui. Coisa que de um ano para cá já não pode mais, porque o convênio se extinguiu. É verdade, doutor? É Que verdade, coisa, olha, é isso é uma verdade. coisa importante para você que está em casa assistindo. Nós imaginávamos que esse acordo permanecia. Eu, por exemplo, também consegui fazer o acordo do Brasil. Eu também sou registrado na Ordem dos Engenheiros, no meu caso, né? Então eu fiz para a Ordem dos Engenheiros aqui de Portugal. Não sei se para a engenharia também foi extinto, mas a nível de Advogados foi extinta. Olha, isso é uma informação valiosa para você que está em casa, viu, Michele? Isso é de verdade. Demais. Porque as pessoas estão ainda, de repente, pessoas ainda pensando que está com essa lei vigorando. Não. Agora, o advogado brasileiro que quiser vir para Portugal advogar, ele tem que, primeiro, pegar toda a documentação da sua formação, apostilar essa documentação, chegar em Portugal, procurar uma faculdade para que faça o quê? Equivalência. Que ele faça a equivalência. Após a equivalência, ele tem que prestar um concurso para a Ordem dos Advogados para conseguir a carteira da Ordem. Pronto, é um caminho diferente. É a mesma coisa do português para com o Brasil. Perfeito. Se chegar lá, ele tem que fazer a mesma coisa, convalidar a sua formação em direito aqui, depois prestar concurso para a Ordem dos Advogados de lá para poder ter a carteira. Olha, você está dando uma informação aí de bônus pro pessoal, porque o foco hoje é nacionalidade. Você que está aí já está ganhando com isso, viu? Então, Michele, vamos aqui à pergunta que a gente precisa fazer para ele. Eu perguntaria já de cara pro doutor o seguinte, doutor Antônio, vamos lá. Pergunta que eu tenho curiosidade. Todo mundo tem direito à cidadania portuguesa? Como é que eu posso, por exemplo, tirar essa cidadania? Então, todo mundo tem direito à cidadania portuguesa?
Pois. A princípio, todo mundo tem direito à cidadania portuguesa. Mas vamos falar nisso lá pro final. Já pro final? Porque tem muita coisa para a gente tratar que vai responder essa pergunta indiretamente. E diretamente a gente responde no final. Deixa o pessoal com aquela chamada pulguinha atrás da orelha. É isso aí. Pessoal, você que tá aí assistindo, Michele, olha só que headline é essa, hein? Fica até o final. Eu ficaria até o final para tirar todas as dúvidas. É uma dúvida. Porque tem muita gente no Brasil, né, que tá Sim. ali nas pesquisas, em dúvida, então tá aí. De verdade, A que agora oportunidade. até eu quero saber. Porque eu tenho gente na família querendo tirar a cidadania também, até hoje, tentando e não consegue. Olha, fica até o final, se inscreve já nesse canal, aproveita as chances que a gente tem aqui, se inscreve no canal, compartilha para amigos, colegas, e no espaço não dá para pedir para compartilhar, né? Compartilha para todos, já, aproveita essa chance, porque é uma informação valiosa que o Dr. Antônio Cardoso vai trazer aqui pra gente, tá? Já, não é porque é Cardoso não. Tá, já viu que tem uma certa aí, provavelmente é um parente distante, Michele, eu não sei. Vai que Pode é. E acontecer. é do Rio também, os dois é do Rio rapaz. de Janeiro, gente. Aí, ó, os Cardoso dominando o mundo. Vamos brincadeira. Tudo pode acontecer. Então vamos lá. Mas, ô, doutor, fico perguntando o seguinte, como é que foi essa tua transição para Portugal, esse domínio de leis aqui de Portugal, o estudo das leis? Foi uma coisa bem interessante. Eu ia te perguntar até uma coisa antes, mas eu agora fiquei como ele disse, a pulga atrás da orelha, Michele. Como é que foi esse aprendizado de leis aqui de Portugal? Então, eu sempre tive vontade de vir para Portugal. Uhum. E quando eu soube que estava perto, ou melhor, quando eu tomei, né, consciência de que estava perto da minha aposentadoria, o que fiz? Eu comecei a estudar sobre Portugal. Então, eu fiquei estudando sobre Portugal durante 8 anos. Olha aí. 8 anos. Que preparação, né? Exatamente. E não só as leis, mas estudei as leis, estudei sobre os costumes, né? Estudei sobre a tecnologia, estudei sobre a medicina portuguesa, né? E isso, durante esse tempo todo, me deu o quê? Me deu uma base para chegar em Portugal e, né, complementar esse estudo, porque a Ordem dos Advogados aqui, eles têm muitos cursos complementares ao estudo da faculdade, né? E isso te ajuda muito. Como também teve vários cursos, inclusive com a diretora do IRN, falando sobre a questão da nacionalidade, da aquisição da nacionalidade, um curso online que ela fez, e tudo isso ajudou para que a gente pudesse, né, tomar o conhecimento da legislação, que é uma legislação um pouco diferente no formato da legislação brasileira, mas de fácil entendimento, de fácil compreensão, desde que você esteja preparado e aberto a isso. E qual a diferença de naturalidade e nacionalidade? Então, nacionalidade, a palavra, ela por si só já demonstra o que ela quer. Por quê? Quem são os nacionais? Né? Mas se o nacional é aquele que é ligado a Portugal, por que ele precisa pedir a nacionalidade? Então, ele é ligado a Portugal por um vínculo familiar a Portugal. Certo. Ou ele é um filho de português, ou ele nasceu em Portugal, mesmo sendo filho de estrangeiro, ou ele é um neto de português, ou seja, há um vínculo dele com Portugal. Aí ele tem o quê? O direito à nacionalidade portuguesa. A naturalização, não há um vínculo, né, da pessoa com Portugal. Certo. É um vínculo pré-estabelecido. Na naturalização, o vínculo ele surge com o tempo. Ele surge com o passar do tempo, com um prazo temporal para que ele possa adquirir, né, essa naturalização portuguesa. Essa é a diferença. A nacionalidade, há um vínculo
pré-estabelecido, né? Que já era existente até mesmo, às vezes, ao nascimento daquela pessoa, enquanto que naturalização não. A naturalização, você não tem vínculo, esse vínculo só vai surgir depois de um certo tempo, cumprindo alguns requisitos. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Interessante. Eu não sei se foi muito técnico, porque o nosso público não é um público técnico, né? Mas... Não, acho que deu para entender o seguinte, vê se eu entendi. Na verdade, está ligado ao laço de sangue, né? Sim. O laço de sangue é nacionalidade, certo? Nacionalidade, isso. Agora, naturalidade... Você não tem um laço sanguíneo nem territorial. É aquilo que, por exemplo, eu fico aqui 5 anos. Fiquei aqui, Sim. um exemplo. Fiquei aqui 5 anos em Portugal, peguei a naturalidade. Mas ninguém não tem família. Sim. Porque você não tem vínculo, você não tinha vínculo anterior com Portugal. Pois. O seu vínculo começou do momento em que você botou o pé em Portugal e a sua colocação aqui em Portugal, ela foi de maneira legal. Perfeito. Isso é muito importante. Isso é muito importante que ele está falando, porque acontecia um caso de pessoas entravam como turista, né? E permaneciam. Então, a questão da legalidade é um fato muito importante. Sim, entendeu? Por exemplo, a minha filha nasceu no Brasil, veio pra cá com 3 meses. E ela obteve a nacionalidade logo, porque é filha de português. É filha de português. Isso. Então, ela obteve a nacionalidade. A nacionalidade. Sim. E rápido. Chegou Sim. Sim. Do marido? De quem? Do Luiz? Sim. Ah, sim, do Luiz. Mas o Luiz, ele é português? O Luiz é português. Ah, pensei que ele era português brasileiro. da guarda. Ele era brasileiro. Ô Luiz, meu amigo Luiz! Grande abraço, cara. Eu brinco com você, porque pra mim o Luiz já tem nacionalidade brasileira, já, não? Não. Ô Luiz, grande Luiz, rapaz. Luiz Tá no nosso morou coração. no Brasil 8 anos, Conhece o né? Luiz, Antônio? Conhece o Luiz, doutor? Não conheço. Você conhecia, cara. É o marido dela, fantástico, gente boa. Grande abraço. Ele morou no Brasil, só que não... É aquele Direito caso que como ele tá no Brasil, ele tem direito lá... Direito de igualdade, nacionalidade. Só que ele então, não... ele pode... Sim. Né? Há um acordo entre Brasil e Portugal, né? Chamado Pacto de Porto Seguro, Certo. que o português tem vários direitos no Brasil, inclusive o direito de igualdade, Certo. isenção de imposto de renda por 10 anos. Olha, isso aí é uma coisa que valeria a pena até pra gente que é brasileiro, mas enfim. E o brasileiro aqui também pode pedir o direito de igualdade e pedir também a isenção de IRS por 10 anos. Poxa, uma pena. Dos bens que, né, doutor, que você isso tenha. funciona para cidadão português também? É brincadeira, não, doutor. É para brincadeira. doutor português. É brincadeira, doutor. E agora? Para a esposa funcionaria, né? Ele também poderia adquirir a nacionalidade brasileira, Certo. mas aí tem um porém, né? Para ele adquirir a nacionalidade brasileira, Certo. ele tem que abrir mão da nacionalidade portuguesa. Opa, esse é um desafio. Foi isso que ele não quis, abrir mão da portuguesa. Pô, cara, mas ser Brasil que é bom. É muito rapaz. patriota. Ser não Brasil quis. que é bom também. Ele não quis abrir mão. Então Acho que ele ficou no direito de igualdade. Foi isso aí. Sim. Um dos Obteve requisitos a da nacionalidade, identidade. para adquirir a nacionalidade brasileira, um dos requisitos é a pessoa declarar no ato da aquisição da nacionalidade, porque lá é um ato muito formal, né? Há toda uma formalidade, ele declarar que ele abre mão da nacionalidade portuguesa. É dado a ele uma certidão sobre isso e encaminhada ao governo português. Ah, tá. Tá? Porque aí ele vai perder a nacionalidade portuguesa. Pode recuperar depois? Pode. Ele pode, depois de perder a nacionalidade portuguesa, né? Ele pode readquiri-la. Mas é difícil, né? Pode readquiri-la? Não. É um processo simples. Ele pode readquirir pedindo essa nacionalidade. Certo. Né? Ele pode readquirir pedindo essa nacionalidade. Isso é uma das formas que a pessoa pode perder a nacionalidade portuguesa. Caramba. Uma das formas, né? Uma das formas. Quem é que vai querer perder isso? Não, ninguém. Mas, então, o que pouca gente sabe é que você perde, mas Portugal dá a possibilidade de você readquiri-la. Interessante. Tá? Ele vai ter que entrar com o processo, explicar, né, o que aconteceu e... Tava de cabeça quente na hora que eu tomei essa decisão. Tô brincando. Não, às vezes não. Às vezes até porque o Estado... Porque para atender
a um desejo dele de trabalho, de qualquer coisa, Sim. ele teve que fazer isso. Localmente, né? E aí o Estado português entende isso e permite que ele, né, ele solicite essa nacionalidade. Boa, Michele. Entendeu? Boa. A gente só Sim, aprende sim. aqui, Michele. É só aprendizado. Só aprendizado. E... Bom, tem uma pergunta aqui também para fazer, doutor, que é cidadania. Geralmente depende de quanto tempo demora para a gente tirar a cidadania no geral. Então, essa pergunta, ela nos leva a várias respostas. Certo. Primeiro, aquisição da nacionalidade ou da naturalização do menor, né? Ela, em média, leva de 6 meses a 1 ano, em média. Tá? Por quê? Porque há uma preocupação muito grande de Portugal para com a situação do menor, né? Então, eles trabalham muito mais rápido um pedido de nacionalidade ou de naturalização de um menor. Dá devida prioridade, né? Vira prioridade. Vira prioridade. Perfeito. Em sendo menor, vira prioridade. Certo. É isso. Interessante. Ele falou de uma das formas de perder a cidadania, né? E para quem adquiriu, né, a cidadania, né? Sim. Tem outras formas, né? Poderia nos contar outras formas de perder? Então, que poderia se o português casasse com uma estrangeira cujo país, para que ele case, ele tem que adquirir a nacionalidade desse país, abrindo mão da nacionalidade dele de origem. Sim, mas, por exemplo, o brasileiro que veio para cá e adquiriu. A nacionalidade portuguesa? Sim, a cidadania. A cidadania portuguesa, a nacionalidade portuguesa. Então, o estrangeiro que vem para Portugal, ele pode adquirir a nacionalidade portuguesa, claro que cumprido alguns requisitos, e não perde a sua nacionalidade de origem. Sim. Por quê? Portugal, na sua lei de nacionalidade, não exige que o estrangeiro abra mão da sua nacionalidade para adquirir a nacionalidade portuguesa. Perfeito. Né? Eu acho bem legal isso, né? Então, Não as ter pessoas essa que aqui vêm exigência. e que resolvem pedir a nacionalidade, elas muito provavelmente, vão ter 2 nacionalidades. Pode não ter 2 nacionalidades se o país de origem, se for requisito do país de origem, ele só ter aquela nacionalidade. Né? Se o país de origem disser que ele perde aquela nacionalidade ao adquirir uma outra, aí ele vai ser só português. Doutor, aproveitando que eu estou aqui contigo, agora eu queria até tirar uma dúvida pessoal, que é o seguinte, por exemplo, e para visto para os Estados Unidos? Porque a gente sabe que talvez para o cidadão português tem outras facilidades, né? Sim. Acho que para o cidadão português é melhor do que para o brasileiro. Então, os Estados Unidos hoje, ele está um pouco cauteloso com relação aos vistos de Brasileiro? De portugueses. De portugueses. De portugueses. Brasileiros, nem se fala. Mais ainda, né? Mais ainda, Muito né? mais. Não, e além disso, há ocasiões em que o brasileiro tem o visto, chega na imigração americana, ele não entra. Pois, tem muitos colegas que não conseguiram volta. entrar. E hoje moram, inclusive, na Inglaterra. Tem Eles pessoas voltam. que tentaram, não conseguiram e foram para a Inglaterra. Porque não Sim. conseguem entrar nos Estados Unidos, sabia? Então eles fazem toda uma investigação em relação à pessoa, né? E mantêm a pessoa sob vigilância. Certo. Por poder entrar, por ser português, mas português naturalizado, aí vai buscar a origem dessa pessoa, e se essa pessoa, eles entenderem que essa pessoa é uma ameaça aos Estados Unidos, eles podem, inclusive, Tirar. negar a entrada dessa pessoa. Por motivos gerais, né? É. Segurança, enfim. É interessante, é um processo muito mais rígido, né, de acesso. Lá é bem rígido. Sim, É. sim. Exatamente. Já foi mais fácil. Hoje, porque tem muitas pessoas que pedem a nacionalidade, e não a naturalização, é a nacionalidade mesmo, porque são filhos e netos de portugueses, que pedem e depois que têm, usam o passaporte para ir
aos Estados Unidos, né? Certo. Que não conseguem ir direto do Brasil para os Estados Unidos. E aí usam a nacionalidade para ir aos Estados Unidos. Portuguesa. Agora, o visto temporário, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza. Depois eu vou até pedir orientação para a produção. A outra forma de você perder a nacionalidade é você declarar que não quer ser português. Você teve a nacionalidade, tem a nacionalidade de um outro país e declara que não quer ser mais português. Eu acho interessante, por exemplo, alguns estrangeiros, alguns imigrantes que vêm para cá, aí adquirem, né, cidadania, aí começa a falar, eu sou português, eu sou português. Sim. E muitas pessoas não entendem, mas você nasceu em outro lugar, e a pessoa fica falando, eu sou isso, eu sou... Eu sou português. Tipo, para muitas pessoas isso não entra na cabeça. Ele é português, mas ele não é nacional, ele é naturalizado. Naturalizado. Sim. Aí fica lá, agora eu sou português, Então, sou isso. Essas são as formas que ele pode perder a nacionalidade portuguesa. Então, doutor, uma outra pergunta que me veio, Michele, é o seguinte, por exemplo, o doutor explicou pra gente que, no caso que você tira a nacionalidade, né, ou naturalidade, né, a nacionalidade é laços de sangue, né, e a naturalidade, demos um exemplo aqui de uma pessoa que está aqui há 5 anos e exigiu o seu direito e tirou a sua naturalidade. E eu fico pensando o seguinte, por exemplo, como é que eu posso passar isso para gerações, eu tendo a naturalidade, que não é laço de sangue? Eu posso passar isso, por exemplo, para outras pessoas das gerações ou fica só comigo? Porque eu já ouvi, doutor, eu só estou tirando essa dúvida mesmo porque eu já ouvi comentários de pessoas dizendo que não conseguiriam passar para a família. Sendo português, não consegue passar para o filho, tal, aquela coisa, para a esposa, percebe? Então, nesse âmbito aí, eu acho que para clarificar, se o senhor poderia dar uma introdução para a gente. Então, tanto a nacionalidade quanto a naturalização, elas podem não ser transmitidas para os descendentes ou os ascendentes. Depende do pedido da nacionalidade, em qual artigo da lei você vai fundamentar o seu pedido de nacionalidade ou de naturalidade, tá? Por quê? Há pedidos que o efeito é dali para frente, certo? O efeito é dali para frente. Se o efeito é dali para frente e você tem um descendente que é anterior a essa data, ele não tem o direito a esta nacionalidade. Certo. A receber essa nacionalidade, a ser transmitida para ele essa nacionalidade. Se o efeito, por exemplo, o efeito daquele filho de português, né? A nacionalidade, ela vai ser dada a ele desde o momento do seu nascimento, mesmo que esse nascimento seja fora de Portugal. Então, ele se transmite aos filhos. Agora, se esse pedido de nacionalidade for feito com base nos avós e um determinado artigo, pode ser que essa nacionalidade não seja transmitida às pessoas. E olha que é uma nacionalidade. Então, assim como a naturalidade segue o mesmo raciocínio. Depende do pedido, do artigo de lei que é feito esse pedido. Entendeu? É por aí que você vai determinar ou não se ela é transmitida aos ascendentes ou descendentes. Porque a nacionalidade, que ela pode ser adquirida pelo seu descendente. Ou seja, o seu filho é português. Você pode pedir a nacionalidade desse seu filho português. Eu posso pedir para mim? Pode pedir para você a nacionalidade pelo descendente. Não sabia disso. Há 2 anos e pouco para cá, a nacionalidade pedida com base na nacionalidade do dependente, ela pode ser requerida. Antes não era possível isso. Está muito mais fácil, né? Eu acho que tinha uma grande dificuldade também, doutor, de pessoas pedir do bisavô. Não. Tinha uma grande dificuldade. Eu queria pedir do meu bisavô, que não tinha. Tem a transmissão de gerações, né? Sim. E eu, por exemplo, peguei do meu avô. Quer dizer, peguei da minha mãe, né? Sim. Só da minha mãe, porque do meu avô foi pra minha mãe e da minha mãe foi pra mim. Sim. Mas só que tem situações que eu já vi pessoas falando assim, não, mas a minha mãe morreu. Não,
o meu avô morreu e a cidadania era do bisavô. Era um negócio assim. E aí, como é que você passa isso para geração? Como é que você transmite isso? Então, vamos lá. A lei diz que você só pode pedir a nacionalidade, né, se você for descendente até o 2º grau. Então, como é que funciona isso? E todo mundo faz uma confusão com relação a isso. Sim. O grau de familiaridade, a árvore genealógica do grau de afinidade e de parentesco, certo. ela é sempre assim: o avô para o pai, Certo. 1 grau. Uhum. Do pai para o filho, 2 graus. Ou seja, 1 grau. Sim. Do avô para o neto, ele tem que passar pelo pai Sim. para chegar ao neto. 2 graus. Certo. Certo? Então, o avô, para chegar ao neto, ele tem que passar pelo pai, 1 grau. Sim. Para chegar ao neto, 2 graus. Certo. Então, a legislação portuguesa Limitado aí. está limitada a isso. Certo. Ao 2º grau de parentesco. Olha, o que você tá falando é uma coisa, Michele, o que ele tá falando é uma coisa tão importante para você que tá assistindo. Pensa comigo. Tem pessoas aí, doutor, que estão gastando dinheiro com advogados, tentando tirar a sua cidadania por falta de conhecimento, e a pessoa não sabe disso. Tá lá naquela vista do bisavô, do trisavô, se der mole, tá lá atrás tentando e não consegue. E o advogado falando assim, verdade. o processo tá lá andando e ganhando seu dinheiro. Acontece aqui, doutor. Acontece. Acontece. Porque o que acontece? O bisavô, avô, 1 grau. Do avô para o pai, 2 graus. Do pai para o bisneto, né? 4 graus. Né? 1, 2, 3 graus. 3 graus. 3 graus, esquece. Perfeito. Não tem direito. Só até o 2º. Agora, Só até o 2º grau. agora eles também lá no eu vou dizer assim, depende do lugar, tô dando exemplo aqui, por exemplo, Lisboa, né? Que é um lugar, tem Porto também, por exemplo, chama-se conservatória, né? O registro central. Registro Central, positivo. No Registro Central, eles também não dão feedback nenhum, né? Não, O processo não, fica a lá informação- largado, você não sabe se você vai ter direito, você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não sabe, você tá ali. Primeiro- você responde. Que há uma quantidade de processo muito grande Sim, e o seu processo chega, ele não vai pegar logo o seu processo para ver se está tudo certo. Não. pode. É de acordo com a ordem de chegada. Vai deixar lá. É de acordo com a ordem de chegada. E não tem tanta gente assim, né? Não, a Portugal, na realidade, ele criou a lei, mas não se preparou para isso. Eu me lembro, doutor, até uma coisa, Michele, que acontece? Eu ficava ligando direto, doutor, pro Serviço Central, eu ficava ligando do Brasil, eu botava no telemóvel, tinha um Skype, né? Pagava lá os créditos do Skype e ficava ligando, cara. Já ligava no horário, aquele horário das 4 horas do Brasil, né? Sim. Já ligava para tentar conseguir dar o consulta do processo, porque antigamente não tinha um portal que você podia consultar. Hoje já tem, né? Um portalzito que você vai lá, Sim, consulta sim, tudo. Isso aí já é muita coisa para mim. Mas na minha época era só o telemóvel mesmo, eu ligava e ficava ali tentando insistentemente para ver se eu conseguia alguma coisa. E com relação a essa questão que eu falei para você do pessoal na Registro Central, Aham. deixa eu lhe passar aqui um fato que é muito importante Sim. e vou passar em primeira mão para você, Opa, vamos para que nessa. você possa dividir com o seu público. Perfeito. A AIMA está fazendo um acordo com a Ordem dos Advogados, tá? E até ontem, os advogados que quisessem participar, né, tinham que se inscrever na Ordem dos Advogados. Para quê? Até ontem. Até ontem. Por falar nisso, essas pessoas com esses casos irregulares em Portugal, elas podem sair do país a passeio, ir no Brasil e voltar, ou ir na Espanha e voltar? Não. Não, porque elas não têm a autorização de residência, né? Para elas circularem nos outros países da Europa, ela tem que estar com a autorização de residência. E no caso, por exemplo, da manifestação de interesse, você tem a manifestação, né? Um documento, mas você não tem autorização. E nos casos da CPLP, você também tem a CPLP, mas a CPLP não é em forma de autorização de residência. Ela é um
documento, né, em papel. Então, nenhum desses exemplos dão direito a você ou qualquer outro de sair de Portugal para um outro país da Europa, tá? A passeio ou a trabalho. Sim, ou até mesmo ir no Brasil e voltar, né? Não, Isso pode ser até não. perigoso, né? Porque, por exemplo, o outro país que você saiu pode te deportar também, pode te Sim. pegar lá, né? Ir ao Brasil e voltar, pode ser que você consiga. Sim. Vai depender de quem recebeu você no aeroporto, entender que você está irregular, mas não está ilegal, e você provar que você está cumprindo os requisitos daquele documento que você tem. Ou seja, você fez a manifestação de interesse, está trabalhando, está contribuindo com a segurança social, você fez o seu IRS lá durante 1 ano, durante 2 anos e tudo, e está esperando E no caso do estudante? Autorização de residência. Não, o estudante, Já tem visto. a autorização de residência sai rápido. Acho que ele já Sai tem visto. rápido, né? Sai rápido. E aí você prova isso tudo, que está cumprindo todos os requisitos. Você só não tem um documento por uma falha do Estado, Sim. que ainda não providenciou. Você vai ao Brasil e volta comprovando isso tudo. Muito dificilmente a imigração portuguesa vai proibir você de entrar novamente em Portugal. Por quê? Porque você está legal, você não está ilegal, e está irregular, mas não porque você quer, mas porque o Estado português não lhe forneceu a documentação adequada Sim. para ir ao seu país de origem e voltar. Jogamos o mico nas costas de Portugal, né? Agora, para passear pelos países da Europa, você corre o risco de ser parado e deportado. E detalhe, hein? Não adianta dizer assim, mas meu filho e minha esposa ficou em Portugal. Ninguém quer saber. Ninguém Vai quer de saber, volta para o seu país de origem. Eles são frios pra caramba. Isso. Tá? Por quê? Porque você não está com o documento adequado para isso. É um perigo, né? Então é melhor ficarem quietos até Sim, sair sim. a autorização. Sim. E aproveitando essa deixa, o governo português está estudando uma forma de cumprir um acordo entre os países de língua lusofônicas, tá? E vai trazer de volta, né, a entrada de brasileiros como turistas, podendo tirar a autorização de residência. Doutor, o senhor falou muito bonito aí. É lisofônica, é o quê? É portuguesa? Lusofônica, Mas países de língua portuguesa. Boa, boa. Pronto, lisofônica. O pessoal lá pode não entender. Eu, particularmente, portuguesa. Pronto, São os países de língua portuguesa. Perfeito, perfeito. Né? E o primeiro país a ser beneficiado é o Brasil. Né? Estou estudando uma forma de voltar com essa entrada do turista que pode ter a autorização de residência justamente por causa de um pacto que existe entre Brasil e Portugal, que o português chega lá e, mesmo como turista, pode tirar a autorização. Economicamente, eu acho melhor assim, economicamente né? é uma coisa também viável, porque, claro, a lei ela organiza, né? O sistema ficou melhor organizado a partir de... Sim. Né? Entretanto, também fechou portas, né, para acesso. Isso diminui também a economia do país. O país já pensa logo, não, peraí, vamos voltar com o pessoal de novo, os turistas. Pra gente poder melhor, assim. arrecadar com essa galera. Na realidade, é muito mais por causa do acordo Brasil e Portugal, né? Por causa de um tratado. É muito mais por causa de um tratado do que por conta da economia. Porque suspender essas normas não impediu que os brasileiros, os países que falam a língua portuguesa, né, venham para Portugal buscar o trabalho. Eles tiram o visto, vêm aqui e buscam trabalho. Perfeito, perfeito. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que eu tiro a minha cidadania portuguesa? Como é que eu faço? Então, a cidadania portuguesa, você tem que juntar documentos, Certo. né, que estão elencados na lei. Esses documentos, você tem que, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil há um acordo entre Brasil e Portugal, você tem que fazer o apostilamento de AIA. Certo. Né? Esses documentos, para você dar entrada na cidadania, você tem que trazer eles apostilados, né? A certidão de nascimento e outros documentos, e aqui dar entrada, né, você mesmo ou um advogado. Nos outros países de língua portuguesa, você tem que procurar o consulado, e o consulado ele tem que dar o quê? A autenticidade
daquele documento, né? Se for país de língua portuguesa, autenticidade. E traz esse documento a Portugal com essa autenticidade. Se for um país de língua, né, que não seja portuguesa, esse documento, além dele vir com a autenticidade do seu consulado, ele tem que chegar aqui, ele tem que ser traduzido por um tradutor, tá? Que tenha poderes para isso. O senhor deixa os seus contatos aí pro pessoal que está assistindo, ó. Aquela câmera ali. Então, pode ficar à vontade. Tem o Instagram. Tem Instagram também? Não tenho Instagram. Algum tipo de... vamos dizer assim, eu sou um advogado um pouco pré-histórico. Mas não tem problema. Olha, só o senhor deixar o seu e-mail. O seu e-mail, pá. O seu contato, a equipe da nossa produção vai pegar os seus contatos, já deixa aqui também Mas o importante mesmo é que o senhor resolve o problema. Isso aqui já é tudo. Esse pré-histórico foi ótimo. Direto ao ponto. E é o mais importante, mas de maneira geral, pode ficar tranquilo, doutor. Não. Antônio Cardoso, vamos deixar aqui os contatos dele, tá, gente? Olha, o telefone, né, é o 9 mais... Aqui é mais 351, 351, Portugal. né? 939 214 741. Isso também funciona como WhatsApp? Funciona como WhatsApp. Olha aí, ó, você já pode, inclusive... Claro que, olha, tem enxurrada de pessoas te chamando, só que aí o doutor vai atender de maneira organizada, né, doutor? Sim, tem que saber sim. também que ele tem outras coisas. E aí você consegue ali, de maneira geral, agendar uma consulta com o doutor, né, tudo... Ele vai explicar quais são os procedimentos e tal. Pronto, mas de maneira geral, doutor, vou pegar com o senhor o seu e-mail, o vosso e-mail também. Tenho aqui. Pra gente poder... Se quiser, pode falar, fica à vontade. Aqui. Então, o e-mail é o primeiro nome. Uhum. Né? Cardoso, Antônio. Eu tenho 2 nomes. Uhum. Né? E como os meus 2 nomes parece dupla sertaneja, eu uso Antônio Cardoso, que é muito mais fácil. Porque o primeiro nome, se você falar 2 vezes, você vai ficar com dor no maxilar e tem que botar gelo. Por isso, o primeiro nome... Já fiquei curiosa, conte. Andeclay. Andeclay. ANDECLEY. Underline 60746 L maiúsculo, sim. @ ADV minúsculo, .oa.pt. ADV de advogado, .oa de Ordem dos Advogados e .pt de Portugal, né? Perfeito. Esse é um e-mail institucional, e-mail da Ordem, né? É um e-mail que eu uso para as pessoas que querem fazer contato comigo e quiser alguma informação. E o telefone é o que eu fornecer. Perfeito. Deixa comigo, doutor. Vamos reforçar, Michele, todas essas informações lá no nosso podcast também, deixando todos do link da bio. Vai ficar todas as informações lá. Vamos deixar lá, porque a pessoa tem que ter acesso a esse bom profissional, que é uma pessoa abençoada por Deus que veio aqui hoje abençoar com informações aí top, pra gente poder aprender. E você que tá em casa, o que achou desse episódio, hein? Eu amei, hein? Aprendi muito. Gostou? Coloca os seus comentários aí e faz igual aqueles amigos que sempre falam, ó, multiplica esse episódio aí pra 100 pessoas. E a gente ainda soube o nome dele, da dupla sertaneja, Andeclay. Lembra o Christian Ralph? Não, eu prefiro doutor Antônio Cardoso. Eu prefiro Antônio Cardoso mesmo, tá? Faz sentido. Cardoso, fica melhor. É nome de impacto. Inclusive, Cardoso é o nome de impacto. Cardoso, isso aí. Aquele Andeclay é só para botar um e-mail bonito, para poder ficar bacana. Perfeito. Foi ótimo. É isso. Michele, alguma pergunta mais? Não, já tirou muito. Tem muita. A gente pode marcar depois outras dúvidas, oportunidades. Né? Marcar outras com oportunidades. calma. Hoje eu falo de nacionalidade, depois a gente fala de outra coisa. Sim, vai ter mais oportunidades. A gente pode marcar, inclusive, para tratar especificamente de alguns itens de nacionalidade. Por exemplo, residência. Você quer saber como é que eu tiro minha residência do Brasil para cá? Como é que eu tiro... Isso pode ser depois. Como é que eu tiro minha residência estando aqui e tal? Isso pode ser, às vezes, até uma consulta. A pessoa pode... No final, procura o doutor Antônio Cardoso. Olha, doutor Antônio Cardoso, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. A gente fica muito agradecido, tá? Sim, eu é que agradeço o convite.
né? Eu acho que informação, ela foi feita para ser passada, Sim. né? Eu acho que é um ato de egoísmo muito grande. Você tem uma informação, recebe um convite de um canal que está disposto a passar a informação e você recusar ou, né, ignorar esse convite. Eu só tenho a agradecer a vocês por me permitir passar um pouco de informação, né, para as pessoas que às vezes têm muita dúvida. Sim. E um pouquinho de luz ajuda bastante. Com certeza. Tá? Muito obrigado. Clarificou vocês. muito para as pessoas que estão em casa. Edificou demais, porque tem gente que tem muita dificuldade, assim, né, pra buscar essas informações e às vezes... Eu tenho certeza que muita gente agora vai ligar para o seu advogado, vai ligar para sua empresa de... Não, eu vou ligar para eles. Eu acabei de descobrir agora que eles estão me enrolando lá. Pode acontecer. E vem aquela ansiedade, atrapalha, porque tá longe do país, Sim, vem sim. muitas... É verdade. Não é? Verdade. É verdade. Foi uma honra tê-lo aqui, obrigada Nada. por ter Eu que aceito agradeço. A honra foi toda minha. o convite. Muito obrigado. Olha, você já está convidado. Vamos marcar um novo episódio em breve contigo. Se você quiser vir novamente, pra gente é muito gosto você vir novamente. Sim. Para nós falarmos em outros focos específicos aí da tua área de atuação, porque são áreas dentro do direito, né? Sim, São áreas aí muito boas. E hoje a gente está falando aqui sobre nacionalidade, cidadania basicamente, né? Cidadania portuguesa. Assim, eu só queria acrescentar um fato. Certo. Pedir desculpas a todos que nos ouvem, porque muitas das vezes a gente usa uma terminologia jurídica que não é comum à população, não é comum ao povo. Mas não é por preciosismo, não, é por conta a técnica, você a tem a atividade. técnica, o domínio Eu do... procuro ser o menos jurídico possível respondendo essas questões Sim. em um podcast ou em acho que uma ficou muito bom. palestra. Ficou Claro, muito bom, deu pra né? entender super Eu bem. gostei muito, acho que ficou bem Nos conte claro. aí nos comentários, gente. Deu pra entender É. super bem? Só aquela palavra que o senhor falou, Lusofônico. Isso aí que eu me Lusofone. perdi. Isso aí eu me perdi. Mas depois eu entrei em língua portuguesa. Meu amigo me puxou aqui e falou, não, Que o não, Renato, lusofone que vem de... é língua portuguesa. Eu falei, tá bom. E qualquer palavra que você não tiver entendido, vai lá no Google. Restante, Tá, então nos respondendo. Perfeito, ó, muito obrigado mesmo, de coração. Tá? Obrigado. Pra você que tá em casa aí Foi também, a gente perfeito, agradece. foi perfeito, eu amei. Obrigado. Obrigada pela... E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.